E aí, pessoal do canal War 10, bem-vindos a mais um vídeo cheio de mistérios e enigmas. Vocês já ouviram falar da maçonaria, né? Uma sociedade secreta cercada de rituais bizarros e símbolos ocultos. Hoje, vamos mergulhar no mundo sombrio da maçonaria brasileira. Preparem-se para uma viagem perturbadora por 10 fatos assustadores que conectam essa sociedade secreta ao nosso Brasil. Desde a nossa independência até os corredores do poder nos dias de hoje, a influência da maçonaria parece pairar como um fantasma. Vamos desvendar esses segredos juntos. Quando a gente pensa na independência do Brasil, logo vem à mente a imagem de Dom Pedro I gritando "Independência ou morte". Essa cena icônica é um marco na nossa história, simbolizando a ruptura com Portugal e o nascimento de uma nação independente. Mas será que essa imagem conta toda a história? Mas e se, por trás dessa cena histórica, existisse uma força invisível, manipulando os eventos em segredo? Uma força que operava nas sombras, influenciando decisões e moldando o futuro do Brasil sem que a maioria das pessoas soubesse? Figuras importantes do período imperial, como Dom Pedro I, José Bonifácio e Gonçalves Ledo, não só eram maçons, como ocupavam altos cargos dentro da organização. Eles eram mais do que líderes políticos. Eram membros de uma sociedade secreta com seus próprios objetivos e ideais. Coincidência? Ou será que a busca por liberdade e a construção de um novo país estavam entrelaçadas com os interesses ocultos da maçonaria? A maçonaria, com seus rituais e símbolos enigmáticos, sempre foi cercada de mistério. Será que esses mistérios também influenciaram a independência do Brasil? Essa galera da maçonaria presente entre os líderes da independência levanta suspeitas e nos faz questionar tudo o que sabemos sobre a fundação do nosso país, né? Será que a maçonaria ajudou a moldar o Brasil de maneiras que nunca imaginamos? E se sim, quais eram suas verdadeiras intenções? A história pode ser muito mais complexa e intrigante do que aparenta à primeira vista. Abram bem os olhos, meus amigos. Vocês já pararam para pensar no que está ao nosso redor? Enquanto a gente anda pelas ruas ou pega uma nota de dinheiro, estamos sendo observados por símbolos maçônicos. Eles estão em todos os lugares, muitas vezes escondidos à vista de todos. O famoso olho que tudo vê tá lá na nota de $1. Um símbolo que muitos de nós já vimos, mas poucos realmente entendem. E também na nossa nota de R$ 1. É um lembrete constante da presença desses símbolos em nossa vida cotidiana. Quem nunca reparou? Pura coincidência? Ou será que há algo mais profundo por trás disso? E o que dizer do compasso e do esquadro? Símbolos de ordem e precisão, que encontramos em brasões, monumentos e até em igrejas. Esses símbolos têm significados profundos e históricos. A maçonaria é como um polvo gigante, com seus tentáculos se espalhando por todos os cantos da sociedade. Sua influência é vasta e muitas vezes imperceptível. Na próxima vez que saírem de casa, prestem atenção. Olhem ao redor com um novo olhar, mais atento e curioso. Vocês podem se surpreender com a quantidade de símbolos maçônicos que nunca tinham visto antes. Eles estão em prédios públicos, em obras de arte, e até mesmo em lugares que você menos espera. A maçonaria deixou sua marca em nossa cultura e história de maneiras que ainda estamos descobrindo. A história de Dom Pedro I é cheia de reviravoltas e mistérios, né? Mas o que muita gente não sabe é que por trás da figura imponente do nosso primeiro imperador se escondia um maçom graúdo. Alguns historiadores especulam que a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro não foi bem espontânea, mas sim algo arquitetado pela própria maçonaria. Será? O mistério da abdicação de Dom Pedro I e sua ligação com a maçonaria permanecem um enigma até hoje. Brasília, nossa capital, um lugar de poder e muita intriga. Mas o que será que rola nos bastidores do Congresso Nacional? A maçonaria, meus amigos, está presente nos corredores do poder legislativo. Deputados, senadores, ministros e até presidentes já foram apontados como membros dessa sociedade secreta. A influência da maçonaria no poder legislativo é como um fantasma que assombra a democracia brasileira. Brasília,
uma capital planejada, erguida no coração do Brasil com a promessa de um futuro brilhante. Desde sua inauguração em 1960, a cidade tem sido um símbolo de modernidade e progresso. Mas por trás da arquitetura moderna, esconde-se um segredo milenar, uma conexão profunda com a enigmática maçonaria. A influência maçônica está presente em cada detalhe, desde os edifícios governamentais até os monumentos públicos. Olhando Brasília de cima, a gente logo saca a precisão geométrica e os monumentos em lugares estratégicos. A cidade foi meticulosamente planejada para refletir princípios esotéricos e simbólicos. O Congresso Nacional, com suas duas torres, lembra o compasso e o esquadro, símbolos icônicos da maçonaria. Esses símbolos representam a busca pelo conhecimento e a harmonia entre o material e o espiritual. A cada passo que damos por Brasília, somos envolvidos por uma aura de mistério. As ruas, os edifícios e até mesmo os espaços abertos parecem contar uma história oculta, esperando para ser descoberta. Cabe a nós desvendar os enigmas da cidade oculta. Brasília não é apenas uma capital política, mas também um livro aberto de segredos antigos, esperando por aqueles que têm olhos para ver e mentes para entender. As cidades do interior do Brasil escondem segredos ancestrais, hein? Em meio à calmaria do interior, erguem-se construções imponentes e misteriosas, as lojas maçônicas. Alguns acreditam que a maçonaria busca influenciar a vida social e política dessas comunidades, controlando os negócios locais e manipulando as eleições. As lojas maçônicas do interior do Brasil permanecem um enigma, um desafio para quem tem coragem de questionar o status quo. A maçonaria, envolta em um véu de mistério e segredo, sempre despertou a curiosidade, né? E um dos aspectos mais intrigantes dessa sociedade secreta são seus rituais. Imaginem só, um grupo de homens, vestidos com roupas cerimoniais, reunidos em um templo cheio de símbolos esotéricos. A verdade é que, sem acesso aos rituais maçônicos, só podemos especular sobre o que realmente acontece. Mas uma coisa é certa. A maçonaria guarda seus segredos a 7 chaves. A relação entre a maçonaria e a religião sempre foi complicada e cheia de controvérsias. No Brasil, um país com uma forte tradição católica, a maçonaria sempre enfrentou resistência por parte da Igreja. Apesar da oposição da Igreja Católica, a maçonaria brasileira sempre teve padres, bispos e até cardeais entre seus membros. A influência da maçonaria na religião brasileira é um tema delicado e complexo, que exige cuidado e isenção para ser analisado. Nosso sistema judiciário, a última linha de defesa contra a injustiça. Mas e se essa instituição tão importante para a democracia fosse influenciada por uma força oculta? A maçonaria, com sua aura de poder e mistério, sempre esteve presente nos corredores da justiça. Juízes, promotores, advogados, delegados, todos unidos por um laço invisível, um juramento de lealdade que vai além da lei. A influência da maçonaria no judiciário é uma mancha na credibilidade do sistema. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas o mistério continua. A maçonaria, com sua história milenar e seus segredos bem guardados, continua pairando como um espectro sobre o Brasil. As peças do quebra-cabeça estão espalhadas. Símbolos ocultos em locais públicos, figuras importantes em posições de poder, rituais secretos realizados a portas fechadas. O futuro do Brasil, assim como o futuro da humanidade, permanece incerto. Mas uma coisa é certa, a maçonaria estará lá, nos bastidores do poder. E aí, esses foram 10 fatos misteriosos sobre a maçonaria no Brasil. Agora que vocês conhecem os mistérios da maçonaria brasileira, o que vão fazer com essa informação? Vão ignorar os sinais e seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Ou vão se juntar a mim nesta busca incansável pela verdade, desmascarando os poderosos e expondo os segredos que eles tentam esconder? Fiquem ligados, questionem tudo e nunca parem de buscar a verdade. Até a próxima, investigadores do oculto.